Olá, muito boa noite. Começando mais um Papeando com Carlão aqui pela TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda quarta-feira às 23h30 e aos sábados também às 23h30. Hoje eu trago aqui um cara que a empresa dele é de Santos, o cara atua aqui no mercado, um cara jovem, Danilo Abondanza, e o assunto vai ser tecnologia. Não tem como a gente fugir, quer dizer, ou seja pelo amor ou pela dor, você vai caindo nisso e não tem como. Hoje ele é CEO da Modal GR, uma empresa que nasceu aqui em Santos. Ele é de São Paulo, veio para Santos em 2020 e falou que nunca mais sai daqui. Tá certo ou não? Tá certo. Você não sai daqui nunca mais mesmo? Não, qualidade de vida bem diferente. E agradeço o convite. Para mim é um prazer, cara. E eu comecei a ler mais sobre a sua empresa. Desculpa de te cortar assim de cara. E eu achei uns negócios muito legal, cara. Quando o assunto é tecnologia, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar ao ponto que está 10 anos atrás, 20 anos atrás. Eu tenho 55 anos. Então, assim, eu sou um cara que ainda sou manco em algumas coisas em tecnologia, mas você, cara, você é um cara visionário aí de algumas coisas que eu andei falando com você, onde você mostra para nós que a tecnologia é fundamental pelo aquilo que eu já li sobre a sua empresa hoje. Essa automação de processos, não tem como você ter hoje em dia uma empresa que você não siga isso. O meu medo é você criar tudo sempre um procedimento operacional padrão, ele leva esse nome padrão, mas para cada tipo de cliente você vai ter um atendimento diferenciado, não é isso? Exatamente. Por favor, desenvolva o assunto. É assim, né? Se nós formos num banco em 1950, como que você pediria um extrato? Ia lá no caderninho, né? Ia no caderninho e pegava todas as informações e trazia. Uhum. Como que você faz hoje? Hoje você tem um aplicativo que você consegue ver todos os lançamentos. E de tempos em tempos, né, a tecnologia vai sendo colocada no nosso dia a dia, no nosso momento, muitas das coisas sem a gente perceber. E a gente vai vivendo aquilo. Muito por conta de uma evolução, de uma necessidade, uma tecnologia nova que aparece. E toda tecnologia, ela sempre é usada como um meio. Faz sentido. Ela nunca é um fim. Nunca. Né? Eu vou usar um aplicativo. Para que você vai usar um aplicativo? Sim. É sempre pensando um fim. Não, eu preciso ter um melhor contato e relacionamento com o meu cliente. Exatamente. Né? Ele fazer um agendamento, ele fazer um contato direto comigo por meio do aplicativo, sem precisar me ligar, ou precisar vir aqui fazer um atendimento. Ao mesmo tempo, eu tenho o chatbot, que são atendimentos virtuais. E com inteligência artificial para trazer informações sem depender de ter alguém passando alguma informação, conversando com ela. Então você tem diversas tecnologias que trazem como meio para você atingir algum objetivo, alguma melhoria. Danilo, hoje a Modal GR faz o quê? Hoje a Modal GR ela se posiciona como uma consultoria que ela gera resultado mediante a iniciativa, os objetivos e estratégia do cliente, utilizando como meio a tecnologia, uma maturidade de processo, né, sempre focando numa inovação, algo disruptivo, algo que vai mudar a direção do cliente. E quando a gente pensa em inovação, não é trazer a melhor tecnologia do mundo, aportar e mudar o modelo, não. É apenas uma forma de pensar diferente. Ou seja, se você tem um processo que você faz internamente na sua empresa, e você começa a mudar a forma de olhar aquilo e aportar tecnologia, mudando o processo, automatizando, na verdade você está inovando. Exatamente. Ou seja, a inovação ela não precisa e não depende da tecnologia. A tecnologia ela gera a escala daquilo. Sim. Mas a inovação é muita percepção e a forma de você olhar as coisas. Porque nós, seres humanos, somos muito confortáveis em pensar sempre da mesma forma e fazer da mesma forma. Exatamente. Então, a característica humana, né, da inovação, ela é muito como você pensa diferente e como você olha diferente para cada etapa e processo. Né? Grandes corporações antigas, eu digo aí 1980, sim, 90, sim. Sempre tem aquela passagem de bastão para ensinar alguém a passar o processo. Muitas das empresas falam, eu faço essa e essa etapa. E essa etapa, mas por quê? Não, porque eu sempre foi feito dessa forma. Sim, a gente criou a empresa assim, né? A gente faz isso. Você está agora me dando aqui um chá de reflexão que você não faz ideia. O meu ramo é saúde.
Eu atuo em laboratório de análises, que nos últimos anos teve que ter uma inovação tecnológica, que eu te falo, na parte científica. Os exames são outros, são os exames mais específicos, são exames mais rápidos e são processos. Quando você vai fazer um exame, você é atendido por alguém, você tem que ter uma guia do convênio. Tudo na vida é processo. Até quando você erra na vida, você ganha um. Então, tudo na vida é processo. Sim. É sim. Então, assim, eu fico aqui pensando como isso caberia na minha empresa. Gente, cabe na minha, cabe em qualquer uma. Se for ver, uma padaria pode ter uma automação, sim. Eu estava dando uma fuçada que eu fuço, né? Você fez não sei se é aplicativo para BTP Smart, é isso? Um negócio muito legal que eu estava vendo, e também para um terminal de celulose. Essa parte acho que facilita muito. A gente vai entrar no assunto Porto de Santos. A gente sabe que hoje o assunto Porto de Santos ele foi muito valorizado nos últimos anos, até mesmo porque a gente que é de Santos, a gente deveria dar mais valor ao porto. Sim. Seria muito legal você ter mais santistas portuários, mais pessoas que residem na Baixada Santista trabalhando no porto, porque o porto ele também é um exportador de mão de obra. Vem gente trabalhar no porto de fora. Seria muito legal a gente ter esse treinamento aqui em Santos, para a gente usar a população, afinal de contas, é o maior porto da América Latina. Então, hoje, quando a gente fala porto, tudo que é assunto cai no porto, né? Fala porto, porto, porto. É tanto que eu já fiz um tema de como é a saúde de pessoas que trabalham no porto. O que a pessoa pode vir a ter ou não. Como você acabou desenvolvendo coisas ligadas ao porto e coisas ligadas à logística, toda vez que eu ouvia falar Modal GR, eu achei que fosse uma empresa do porto. Sabia? Eu acho que o assunto está tão ligado a isso. Paralelamente, eu sei que você foi para Singapura, você deu uma passeada lá, eu também já estive lá, é um outro mundo, como a gente estava falando aqui, e você acha que você pode trazer alguma inovação de lá para cá, ou nós estamos bem aqui no Brasil em matéria de inovação ou de tecnologia? Falando de Singapura, Singapura ele tem um modelo, né, que é muito que dá uma liberdade muito forte para você trabalhar a inovação. A própria mentalidade das empresas, a liberdade, a segurança jurídica, o modelo econômico que faz com que facilite a inovação. Né? Dando um exemplo, você tem automações dentro do terminal portuário, que é o PSA, onde é o segundo maior porto do mundo, né, em movimentação. Ele é de Singapura e é um porto 10 vezes maior do que o Porto de Santos, e ele tem diversas automações, né, para poder funcionar, e com isso você consegue otimizar, melhorar a operação, reduzir custo operacional, atender melhor o cliente final. Só que isso é muito por conta de uma liberdade jurídica feita para ter essas condições. Então, você tem a inovação, ela passa pelas partes pequenas, que são etapas de processo dentro de uma atividade, de uma área de apoio dentro de uma empresa. Certo. Que é uma área administrativa dentro de uma empresa, que não é a área afim do negócio. Dando um exemplo da sua empresa, você tem uma área administrativa, você tem algumas etapas, alguns processos. Isso. Você inovar um modelo de você fazer aquilo para você cada vez mais encantar o seu cliente interno e o seu cliente interno conseguir entregar na sua cadeia de valor. E você tem tanto uma mudança completa na inovação, trazendo uma nova solução para o mercado, um novo produto no mercado partindo de uma inovação, né, do seu segmento, como você tem uma liberdade jurídica para você trazer inovação. Vou dar um exemplo. Na pandemia, a gente teve que recriar, né? Nós tínhamos a questão da telemedicina. Isso. Era liberada a telemedicina? Não. Então. Pelo amor E de aí Deus. você já existia antes em diversos países? Já. A telemedicina. No Brasil, você não poderia fazer. Que eu te falei, pelo amor ou pela dor. Você tem que entrar ali Então, nessa.
o Brasil ele tem uma relação pública, né, jurídica, que entendo que ele precisa ser constantemente revisto e mudar a forma de pensar. Ou seja, a inovação no setor público ela precisa estar presente no seu trabalho. Exatamente pensando na evolução, trazendo como projeto de Estado. Não um projeto de governo que são 4 anos pensando de como se reeleger. Que é o padrão, isso de qualquer país, trazendo suas exceções. Cara. Muito legal. O que você falou agora é sensacional. A gente acaba tendo travas que, logicamente, não pode. Você, assim, pautou muito bem. Durante a pandemia, a gente teve que se inovar, velhão. A coisa foi outra. Eu tinha funcionário com Covid, quem foi fazer atendimento domiciliar fui eu. Então, quer dizer, a gente tinha que ter um laudo que saísse rápido. Toda vez que você pensa em tecnologia, você tem que pensar em o quê? Aumento da qualidade do seu atendimento e que isso seja rápido e, acima de tudo, satisfação do teu cliente. E não pode ter erro no processo. Hoje em dia, a gente atende muito plano de saúde. E para você completar uma guia de um plano, estou te falando experiência própria, tá? São vários itens. Então, são 32 itens. Se eu deixar de pôr um item, esse serviço é glosado, ou seja, ele não é pago. Sim. Então, esses processos todos são complexos. Cada vez a tendência é deixar a coisa mais complexa mesmo. Existe uma segurança no atendimento, que o seu Antônio é realmente o seu Antônio, que ninguém está usando o plano do seu Antônio. Enfim, eu entendo a postura do plano, mas também tem o meu RH, tem o meu setor de faturamento, que tem que ser treinado, Danilo, todo mês, porque as mudanças, elas são constantes. Então, você ter essa inovação tecnológica em todos os setores, não é que é legal, se torna necessário. É um processo que se torna necessário mesmo. A empresa que não conseguir acompanhar isso, eu acho que vai ter sérios problemas para se manter no mercado, você não acha? Com certeza. E muito por conta dos profissionais existentes hoje, que são formados pelas colégios, escolas de forma tradicional, com as universidades de forma tradicional, que eles não trazem uma preparação para você pensar na inovação, mas sim para você sempre ser o mediano da turma, porque quem vai puxar a evolução da turma é sempre a média. Então, você nunca vai ter uma linha disruptiva de você trazer alguém acima da média. Faz sentido. Em Singapura, eles trazem um trabalho educacional onde 10% na quinta, sexta série, 10% dos alunos que são tops, né, que eles entendam que tem uma maior inteligência cognitiva, eles são separados do grupo e são olhados pelo governo. Exatamente. E esses são os elencados a fazer faculdade, universidade, ser bacharel, engenheiro, médico. Meu velho. E os outros 90, tecnólogos. Por quê? Aí ele consegue trazer uma política de Estado pensando na quantidade de profissionais formados mediante a capacidade, profissionais de base, né, num país onde eu tenho uma renda per capita, PIB per capita gigante, uma das maiores do mundo. E com isso eu consigo ter profissionais em diferentes qualificações e todos muito bem na sua função. E digo mais, desses 10% que separaram, os 10% que são formados, eles fazem outros tipos de evoluções, trazendo o MIT, Harvard e outras faculdades, e eles trabalham, são convidados a trabalhar para o governo. Meu velho, tem que ter muito que aprender. Estou aqui num papo aqui com o Danilo, estou aprendendo um montão sobre tecnologia. Vou chamar os nossos intervalos, a gente volta já já.